boa noite para todo mundo. É, lamento que a nossa aula de hoje tenha que ser online, mas como essa situação é trágica, né, da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, mas como a situação ontem parecia que estava melhorando um pouco, mas como a situação ainda está incerta, eu achei melhor, seria mais prudente não arriscar, assim. Da última vez que isso aconteceu, a gente ficou sem ir ao FRJ uns 4 dias. Mas esperamos que semana que vem já esteja tudo, assim, vou usar a palavra normalizado, porque não é normal viver numa cidade que a gente tem que conviver com isso, com essa violência, mas que a gente já possa frequentar o campus de novo. Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos continuar na semana passada, né, que eu apresento, que nos deram uma aula. A gente começou a falar sobre R3, né, sobre a geometria analítica, o R3, e começou a falar de equação de plano e equação da reta. Eu vou usar um PowerPoint aqui. Eu vou projetar logo. Vou usar um PowerPoint aqui que está disponível lá no Google Classroom, que foi um PowerPoint que eu preparei na época da pandemia, né? E que hoje ele serve também como um resumo da matéria. Eu esperava não ter que usar de novo esse PowerPoint na aula, mas beleza. Deixa eu projetar aqui. Então, só um minuto. Pronto. Então, pessoal, eu vou começar recapitulando algumas coisas sobre as quais o pessoal falou na semana passada, e aí vamos começar a avançar, tá? Alguém quer colocar alguma dúvida, alguma dificuldade? O que vocês, antes de eu começar a falar, o que vocês acharam sobre a primeira aula sobre R3? Alguém quer expressar? Muito mais difícil que R2 ou de boa? Tem muita coisa que é parecida com R2, então a gente pode aproveitar aquilo que nós já aprendemos sobre R2 e algumas coisas que são diferentes, tá? Então eu quero destacar um pouco isso. Beleza, pessoal? O Eliseu está falando aqui, foi bem complicado, mas é complicado mesmo, certo? Então, por isso, vamos com calma. Difícil é esboçar e imaginar como ficariam as coisas no R3. Sim, exatamente. Mas, então, eu acho que uma estratégia para diminuir essa dificuldade é fazer isso que eu falei, tá? É pensar assim, na analogia com R2. Mas uma analogia que eu estou falando que é o seguinte: algumas coisas são parecidas no R2. O R2 é mais fácil da gente trabalhar. Algumas coisas são parecidas com o R2. Algumas coisas são diferentes. Então, é tentar usar aquilo que é parecido para generalizar e aquilo que é referência para aquilo que é diferente para ter como referência. Beleza? Acho que assim a gente consegue diminuir um pouco essa dificuldade. Beleza? Tá. Então, eu quero começar uma coisa que vai ajudar muito a gente a pensar numa ideia informal, uma ideia intuitiva de dimensão. Beleza? Então, o que é? Eu acho que o pessoal deve ter falado sobre isso semana passada. Como eu falei, quero recapitular só algumas coisas. Então, o que é? Como é que a gente pode pensar em dimensão? Qual é a diferença entre o R2, né, assim, que bem intuitivamente
A gente tem uma ideia do que é 2D e 3D, tá? Todo mundo está de boa com isso? Né? Então, 2D, tipo assim, é uma folha de papel, como se fosse. E 3D é o espaço onde a gente vive. Beleza? Certo? E como a gente tem, quando a gente tem uma dimensão a mais, a gente tem mais possibilidades, tá? Por isso que torna o R3 mais complicado, como o Eliseu falou ali. Beleza? Então, como a gente pode pensar em dimensão? Uma ideia para pensar em dimensão, né, que, assim, que o R2 tem dimensão 2 e o R3 tem dimensão 3. Então, uma ideia para pensar em dimensão é quantos eixos ortogonais 2 a 2 cabem no ambiente. Tá? Então, essas coisas já foram discutidas semana passada. Tá? Então, enquanto a gente vai recapitulando, seria importante que vocês fossem trazendo as dúvidas, tá? Para a gente poder conversar aqui. Tá? Então, qual é essa ideia de dimensão? Quantos eixos ortogonais 2 a 2 cabem no ambiente? O que quer dizer ortogonais 2 a 2? Quer dizer que cada eixo é perpendicular a cada um dos outros. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que no R2, nós podemos colocar. Aí tem o R2 e o R3, como a gente representa, né? No R2, nós podemos colocar duas retas perpendiculares. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Por exemplo, nós podemos colocar o eixo X e o eixo Y. Beleza, pessoal? Que são duas retas perpendiculares. Certo? Tranquilo? Então, no R2, pensando numa folha de papel, né, assim, quando você desenha duas retas perpendiculares, pensem no eixo X e no eixo Y. Certo? Qualquer outra reta, uma terceira reta que você colocar, necessariamente não vai poder ser perpendicular àquelas duas que você desenhou. Essa ideia está de boa para todo mundo ou não? Quem quer? Beleza, pessoal? Então, numa folha de papel só cabem duas retas perpendiculares. Matheus, olha só, infelizmente eu não sei, eu não consigo escrever aqui, tá? Então, quem quiser acompanhar, acho que Johnny e Matheus também não, né? Então, quem quiser acompanhar, escreve aí no papel de vocês. Pega uma folha de papel e desenha duas retas perpendiculares, certo? Quaisquer. Tranquilo? Que pode pensar nela como eixo X e eixo Y. Mas nem precisa. Desenhe duas retas perpendiculares quaisquer. Tranquilo? Numa folha de papel. Aí, uma vez feito isso, desenhem uma terceira reta, certo? Você não vai conseguir que essa terceira reta seja perpendicular ao mesmo tempo àquelas duas que você já desenhou. Beleza, pessoal? Porque numa folha de papel, a folha de papel é bidimensional. Então, só cabem duas retas perpendiculares. Certo? Tranquilo? Como é que eu posso conseguir uma terceira reta perpendicular? Eu tenho que sair para o espaço. Tá legal? Beleza? Então, eu tenho duas retas perpendiculares aqui. Calma aí. Certo? Faz de conta que meu dedo aqui é a folha de papel. Uma terceira reta perpendicular ao mesmo tempo às duas. Isso quer dizer ortogonais 2 a 2. Para uma reta ser perpendicular a essas duas, eu tenho que sair assim, numa nova dimensão. Tá legal, pessoal? Fez sentido isso? Mateus, Brasil, Eliseu. Tranquilo?
Beleza, então essa é a ideia intuitiva de dimensão, tá? E é legal vocês pensarem nisso, assim, isso vai ajudar muito a gente falar de equação de plano, equação de reta, tá? Porque elas têm muito a ver com essa ideia de perpendicularidade, tá? Da gente pensar em vetores ortogonais e vetores diretores, que são vetores paralelos, tá? Aos planos e retas. Beleza, pessoal? Tá? E também isso vai ajudar muito porque semestre que vem, ou no semestre mais para frente, quem quiser, vocês vão fazer a matéria álgebra linear, que é mais ou menos continuação dessa aqui, tá? Só que a álgebra linear é no RN. A gente está trabalhando só no R2 e no R3, certo? Mas em matemática a gente pode pensar em dimensão 4, dimensão 5 e assim por diante, tá? Então, essa ideia de dimensão, eu acho que ajuda vocês pensarem nela assim, beleza? Só que dimensão 4 para cima, a gente não consegue visualizar, mas não quer dizer que não exista, beleza? Muita coisa existe e a gente não consegue visualizar. É o caso do R4, R5 e assim por diante. Beleza, pessoal? Enfim, mas isso eu estou falando, não é para agora, é para os próximos períodos, semestres. Então, como eu falei antes aqui, vamos explorar o R3, pensando nas analogias e diferenças com o R2. Tá? Eu acho que isso ajuda muito. Beleza? Então, aí, coisas que o pessoal já falou na semana passada, tá? E que são iguais ao R2, certo? Aí tem só as figurinhas. No R2, a gente aprendeu produto de vetor por escalar, que é multiplicar um vetor por um número, né? E a gente aprendeu que, geometricamente, isso corresponde a manter a direção do vetor, beleza? E só esticar ou comprimir esse vetor, tá na boa, certo? Então, quando a gente multiplica um vetor por 2, por exemplo, o que a gente faz? A gente está mantendo a direção desse vetor, mas dobrando ele de tamanho. Beleza? Quando a gente multiplica um vetor por meio, a gente está mantendo a direção do vetor, beleza? Mas dividindo o tamanho dele pela metade, reduzindo o tamanho dele à metade. Quando a gente multiplica um vetor por menos 2, a gente está mantendo a direção desse vetor, mas jogando ele para o outro sentido. Beleza? Isso tudo a gente aprendeu no R2, e isso é igualzinho no R3. Isso não muda nada. E a mesma coisa, soma de vetores. Beleza? Soma de vetores é... Espera aí que o Felipe está fazendo uma pergunta importante ali. Bem legal essa pergunta. Mas deixa eu só concluir aqui para voltar. Soma de vetores também é igualzinho, beleza? Tranquilo. É aquela chamada regra do paralelogramo, tá beleza, pessoal? Certo? Que é o desenho que está aí, tá? A soma de vetores, se a gente desenha dois vetores ali, o vetor dado pela soma, certo? É a diagonal do paralelogramo formado por esses dois vetores. Isso a gente viu no R2 e é igualzinho no R3. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Antes de eu voltar a responder, não, porque essa pergunta não tem uma resposta. Mas antes da gente voltar para a pergunta do Felipe, que ele escreveu ali no chat, sobre isso aqui, alguma dúvida? Tá de boa isso? Tá? Então, deixa eu só passar uma outra coisa aqui, que também é igualzinho, tá? Aí a gente volta nisso. Não, isso aí daqui a pouco eu falo. Calma aí. O que é igualzinho é isso aqui, tá? Produto interno. Beleza? Isso são as coisas que nós aprendemos de R2 sobre produto interno no R2. Tá beleza? Certo? O produto interno entre dois vetores é
o produto da coordenada x de um com a coordenada x do outro, mais a coordenada y de um vezes a coordenada y do outro, mais a coordenada... Só que no R3 tem uma terceira coordenada, que é x, y e z. Beleza? Mas é a mesma fórmula, só que com uma coordenada a mais. Também tem aquela fórmula ali que é idêntica. O produto interno ou produto escalar de dois vetores tem a ver com ângulo. Tá? Então, assim que a gente calcula ângulo, a gente calcula projeção. Beleza, pessoal? Certo? Então, essas são algumas das coisas que são idênticas no R2 e no R3. Tá? Então, é adotando aquela estratégia que eu falei no começo, que está escrita nesse slide, no primeiro slide aí. É pensar naquilo que é igual e naquilo que é diferente. Tá? Certo? Isso suaviza a complexidade do R3. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui atrás. Agora, falando da pergunta do Felipe. Felipe, você quer abrir o microfone e falar? Pode ser, professor. Basicamente é o seguinte, a minha dúvida era em cima do RN, né? Porque como é que a gente sabe que existe se a gente não consegue visualizar, né? Sim, então, muito bom. Tá? Essa pergunta aí é muito importante, certo? Porque ela nos leva a uma reflexão sobre o que é matemática, na verdade, assim, digamos assim, certo? Especialmente na disciplina de geometria que vocês estão fazendo agora com o Gerard, vocês devem estar lidando com muitas demonstrações, né? Que é uma coisa que a gente não trabalha em geral na educação básica, não é isso? Certo? Então, e essas demonstrações que a gente faz em matemática, às vezes, parece que a gente está demonstrando coisas que são óbvias, né? Assim, beleza? Certo? Mas a gente precisa de ter aquele formalismo, de ter aquelas demonstrações como critério de verdade em matemática, né? Assim, para decidir se uma coisa é válida ou não, exatamente porque existem coisas em matemática que escapam do nosso sentido, dos nossos sentidos. Existem coisas em matemática que são verdade, mas a gente não consegue ver. Se a gente conseguisse ver tudo que é verdade, a gente não precisava demonstrar, beleza? Então, calma que vou falar bem mais sobre isso, tá? Então, na verdade, as demonstrações existem em matemática exatamente porque tem essas coisas que a gente não consegue ver. Então, se a gente não consegue ver, como é que a gente vai saber se alguma coisa é verdade ou não? A gente precisa de um critério de verdade, que é o critério da lógica. São os critérios da lógica matemática. Isso que nos permite ter certeza se uma coisa é verdade ou é mentira, mesmo sem ver. Certo? É por meio da argumentação. Tá? Eu quero explicar isso melhor. Mas, por enquanto, Felipe, está fazendo sentido isso? Tá sim, professor. Tá. Então, olha só. E por que essas coisas existem? Porque elas são necessárias para resolver algum problema. Beleza? Certo? Então, por exemplo, por que existe o R4? Certo? Porque existem problemas que envolvem mais de 3 variáveis. Tá legal? Certo? Então, o R4 ele é inventado para resolver problemas dos quais o R3 não dá conta. Beleza? Certo? Tá? Então, às vezes a gente pensa assim, a gente pensa nas 3 dimensões como sendo largura, comprimento e altura, digamos. Certo? Tá?
E às vezes a gente pensa, às vezes se fala isso assim, especialmente em física, pena que o Roger não está aqui hoje, que a quarta dimensão é o tempo. Tá? Então é tipo largura, comprimento, altura e tempo. Vou dar exemplos, João. Mas não necessariamente. Pode ser qualquer variável. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, suponha que você queira representar explorado mais em física, mas não só em física, em muitas áreas do conhecimento, tá? Mas vou dar um exemplo que eu estou falando. Eu estava falando o seguinte: a gente pensa nas três dimensões como largura, comprimento e altura. E, em geral, na quarta dimensão, como tempo, né? Assim, largura, comprimento, altura e tempo, né? Certo? Na teoria de Einstein é muito assim: o tempo é uma dimensão, assim como, enfim, as dimensões espaciais e tal. Beleza? Mas não necessariamente é isso. Esses eixos, eles podem representar qualquer grandeza que eu queira trabalhar. Beleza? Então, faz de conta o seguinte: que você esteja trabalhando com um problema no qual você queira representar a distribuição de temperatura numa barra de metal. Beleza? João, Gabriel e Matheus, que perguntaram aí no chat. Tranquilo? Certo? Então faz de conta, por exemplo, que você pega uma barra de metal bem fininha assim, né? Uma, sei lá, algo bem fino mesmo, assim, uma barrinha de metal assim. E você esquenta numa ponta, por exemplo. Tranquilo? A temperatura nessa barra de metal vai depender da posição, concorda? Espera aí, Eliseu, calma que eu já vou falar. Falar sobre isso aí. João, Gabriel e Matheus. Tá ok até agora que eu estou falando? Certo? Beleza? Então, olha só, faz de conta. Eu pego uma barra de metal, eu ponho um fogo, uma fonte de calor numa ponta e eu quero medir a temperatura. Nessa ponta que tá a fonte de calor, vai ficar mais quente do que nessa ponta aqui, concorda? E a temperatura vai decaindo em função da distância dessa ponta aqui. Ou pode botar no meio, em qualquer lugar, não importa. O que importa é que nesse problema que eu estou falando, a temperatura depende da distância onde eu estou esquentando. Então, a temperatura é função da distância. Tá legal? Tranquilo, pessoal, até aqui? Certo? Beleza? Então, olha só. Quantas variáveis eu tenho envolvidas nesse problema? Duas, que é a distância e a temperatura. Todo mundo concorda com isso? Beleza? São duas variáveis. Tá legal? Beleza? Então, para tratar desse problema matematicamente, porque aí, tratando desse problema matematicamente, tem várias coisas que eu posso explorar. Né? A variação tem muitos problemas que são chamados de equações diferenciais, que vocês vão aprender em breve, beleza? No semestre que vem, que a gente pode entender melhor o comportamento físico desse problema, beleza? Tranquilo? Mas para fazer isso matematicamente, eu posso, por exemplo, desenhar o gráfico da função temperatura. Como é que eu vou desenhar o gráfico da função temperatura? Eu tenho duas variáveis, concorda? Uma é distância e a outra é temperatura. Tranquilo? Tá? Então, eu preciso de quantos eixos para representar para desenhar esse gráfico, para representar esse problema matematicamente, para desenhar o gráfico. Eu preciso de dois eixos. Tranquilo? Eu posso botar aqui no eixo X a distância e no eixo Y a temperatura. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Aí faz de conta. Nessa ponta está mais quente.
Aí o gráfico da temperatura nessa ponta vai ficar mais alto e vai decaindo assim, para onde a temperatura estiver mais baixa. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Jonatas, Matheus. Tá de boa, pessoal, isso que eu estou falando? Então, eu posso, para representar esse problema matematicamente, eu vou precisar de dois eixos. Então, de duas dimensões. Tá legal? Certo? E repara que essas dimensões, elas não são largura e comprimento, elas são distância e temperatura. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Bom, agora, isso aí, vamos chegar lá, Felipe, calma aí. Agora, faz de conta que, em vez da temperatura numa barra, você queira estudar a temperatura numa chapa de metal, certo? Beleza? Então, a chapa de metal ela já é bidimensional. Tá? Então, agora, de quantas variáveis eu vou precisar? De três. Porque eu tenho duas variáveis para representar a posição do ponto na chapa de metal. Tranquilo? Faz de conta. Eu pego uma chapa de metal e esquento em algum lugar. A temperatura vai depender da posição naquela chapa, concorda? Beleza? Então, todo mundo concorda que agora eu já preciso de três variáveis? Porque duas variáveis são a posição do ponto, que a posição do ponto já vai ser x e y, porque ele está numa chapa, e não mais numa barra. E a terceira variável é a temperatura. Beleza? Felipe, tranquilo? Jonatas, Matheus, tranquilo esse exemplo? Então, agora eu tenho três variáveis. Quais são essas três variáveis? Largura, comprimento e temperatura. Tá? Certo? Então a ideia é que para eu representar esse problema matematicamente, para cada variável eu preciso de um eixo. Então eu já tenho três eixos. Tranquilo? Tá? Bom, agora, se eu quiser estudar a temperatura não mais numa chapa de metal, mas num quarto, por exemplo, numa sala. Mas quando você está num quarto, você liga o ar-condicionado, certo? Mais perto do ar-condicionado vai ser mais frio. Mais longe do ar-condicionado vai ser mais frio. Então, nesse quarto, a temperatura vai depender do quê? De x, y, z, que é a posição do ponto no espaço. Aí já são três variáveis. Então, quantas variáveis eu preciso? De quatro. Concorda? Beleza? Que são as três primeiras são a posição daquele ponto e a outra a temperatura. Então, para representar matematicamente esse problema de temperatura, eu já preciso de quatro variáveis. Certo? Beleza, pessoal? De boa até agora? Sim. Além do pessoal que está escrevendo aí no chat, além do Matheus, João, Felipe, outro Matheus, alguém tá com. Se alguém não está entendendo, pode falar, tá? Então é uma coisa assim. Então, agora só para terminar, faz de conta que agora eu estou num quarto, eu estou estudando temperatura, mas eu tenho uma fonte de calor que varia com o tempo, certo? Então faz de conta que eu estou com ar-condicionado, mas eu estou mexendo no controle remoto e a temperatura está subindo e descendo. Tá? Então, agora, a temperatura vai depender da posição no espaço e do tempo. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, só nesse problema, eu já tenho cinco variáveis. Certo? Que são x, y, z, posição no espaço, tempo e temperatura. Tá? É... Matheus, como é que é? Não entendi.
Desdobramento de quê? Não sei o que é isso, não. Matheus, quer falar? Esse Matheus que escreveu aí agora. O nome é desdobramento versal. Onde você viu isso? Não sei o que é, não. Não, então, eu tava vendo aqui, bateu a curiosidade aí, apareceu esse nome aí, eu perguntei. Mas aqui onde você estava vendo? Eu tava vendo aqui umas teses aqui de uns malucos aqui, aí tem uma tese aqui de uma doutoranda aqui, ela colocou esse tema aí. Ah, não sei não. Aqui na matemática? Não, acho que foi no curso de física. Né? Ah, não sei. Depois a gente pergunta para o Roger. Fechou. Mas esse exemplo que eu falei de boa, certo, pessoal? Mas qual é a moral da história? Eu estou falando que nesse exemplo, eu dei um exemplo que você está trabalhando com 5 variáveis, certo? Que é a largura, comprimento, altura, tempo e temperatura. A gente pode pensar outros problemas em física que vai ter muito mais variáveis, beleza? Então, por isso que por isso que o RN foi inventado. Porque para estudar matematicamente esses problemas, eu preciso do RN. Então, por isso que existem coisas que você não consegue ver, porque elas são necessárias para resolver determinados problemas. Né? Não é nem para resolver, para explorar determinados problemas. Beleza? Então, eu preciso de certas ferramentas que eu não consigo ver. Mas, justamente porque eu não consigo ver, eu tenho que usar a demonstração matemática como um critério para saber. Como eu não consigo ver, como é que eu vou saber se é verdade ou não? Eu preciso demonstrar. Por isso que a gente tem que aprender a demonstrar em matemática. Beleza, pessoal? Felipe, que fez a pergunta inicial. Tá de boa? Certo? Todo mundo acompanhou? Quero dar novamente parabéns ao Felipe pela pergunta, tá? Essa pergunta é muito boa. E esse é o tipo de questionamento que vocês têm que começar a fazer. Por quê? Porque a maneira de. Uma coisa que eu já falei várias vezes para vocês, tá? A maneira de pensar em matemática que a gente começa a ter na faculdade é diferente do ensino médio. Então, às vezes, a gente demora para perceber isso, certo? Então, esse tipo de reflexão, que é um olhar mais crítico assim, sobre as coisas, que vocês têm é bacana fazer. Beleza, pessoal? Por que isso é assim? Né? Na educação básica, na matemática da educação básica, a gente não se pergunta muito por que as coisas são assim. Né? Já na educação básica, isso não deveria ser assim, mas muitas vezes é. Né? Simplesmente as coisas são aceitas. Tá? Mas agora, na faculdade, vocês não podem ter essa postura em relação à matemática. Vocês não podem ter uma postura de porque é. Tudo vocês têm que perguntar por que é. Beleza? Então, essa pergunta é realmente muito importante. Beleza, pessoal? Mais algum comentário sobre isso? Certo? Então, vamos lá. Eliseu tinha perguntado uma coisa aqui, que abre o microfone, Eliseu. O que era mesmo? Calma aí. Para calcular a distância, a soma de vetores no R3 é a mesma coisa que calcular no R2? A soma de vetores a distância também, né? Quase a mesma coisa. A distância que eu ia falar agora, tá? Então, vamos lá. A soma de vetores está aqui. Beleza, Eliseu? Repara só que é a mesma coisa
Quando eu falo assim, é a mesma coisa com uma coordenada a mais, tá? Certo? Porque no R2 a gente tem só x e y, e no R3 a gente tem x, y, z. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, a mesma coisa assim, igual ali, você está vendo, multiplicar um vetor por um escalar, certo? Como é que eu multiplico um vetor por 2? Eu multiplico, no R2, eu multiplico x por 2 e y por 2. No R3, eu vou multiplicar x por 2, y por 2 e z por 2, tá? Beleza? E como é que é a soma? No R2, como é que eu somo dois vetores? Eu somo o x de um com o x do outro e o y de um com o y do outro. No R3, eu vou somar o z de um com o z do outro, tá? É o que está escrito ali, ó. O vetor x1, y1, z1 mais x2, y2, z2 é x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, beleza? Tá? Agora, a distância é isso aqui. Só lembrando, isso aí também os meninos já falaram semana passada, tá? É só recapitulando. A gente lembra que essa aí é a fórmula de distância no R2, que ela é uma consequência, é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras, tá? Porque eu estou vendo ali, aquele desenho ali. Eu vou ter a distância, aí é a distância até a origem, né? Que a gente chama de norma, certo? A gente tem que a norma do vetor é a hipotenusa de um triângulo. E os x e y são os catetos, tá? Certo? Então, a norma de um vetor é raiz quadrada de x2 mais y2 pelo Teorema de Pitágoras. No caso do R3, a gente aplica o Teorema de Pitágoras duas vezes. Então, olha o que aparece esse triângulo que apareceu ali, aí, ó. A hipotenusa desse triângulo é a norma desse vetor, que está marcado com a letra A ali. A ponta dele está marcada com a letra A, tá? É a distância do vetor até a origem, certo? Beleza? Os catetos desse triângulo são a coordenada Z e esse cateto horizontal é justamente raiz quadrada de x2 mais y2. Então, com isso, a gente chega a essa fórmula aí. Tá legal? A norma de um vetor, que é a mesma coisa que a distância do vetor até a origem, é o comprimento da setinha, beleza? Da origem até a ponta da seta, certo? É dado por essa fórmula aí. Raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Tá beleza, pessoal? Eliseu. Certo? Produto interno, sim. Calma aí, João. Já vou voltar lá no produto interno. Produto interno também é a mesma coisa, tá? Certo? Mas ele está perguntando se é a mesma coisa que soma de vetores. Ah, não, não. Produto interno é outra coisa. Calma. Espera aí que eu vou chegar lá. Tá? Soma de vetores no R2 é igual a soma de vetores no R3. Igual uma coordenada a mais, tá? Beleza? Calma que o produto interno eu vou repetir. Certo? Mas até aqui, essa coisa de norma, alguma dúvida? No R3, só acrescenta mais 2 pontos. Como assim? Mais 2 pontos. Entendi direito. Eliseu. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Isso. Tá. Certo. No R2 você usa só o X e Y, e no R3 você usa o X, Y e o Z, tá? Deixa eu voltar aqui nisso aqui. Olha só.
que eu tenho ali? Olha só o desenho. O desenho que aparece aí do lado. Esse ponto que está marcado como A é o vetor que eu quero calcular a norma dele, a distância até a origem. Beleza? Tranquilo? Então, repara, nesse desenho aí, ali, aqueles eixos que estão marcados em vermelho e verde, estão vendo ali embaixo? Aquilo é o eixo X e o eixo Y, concorda? E o que está na vertical em azul é o eixo Z, beleza? Então, quem são as coordenadas daquele ponto A, certo? As coordenadas X e Y são, vocês podem ver ali, uma é 2, estão vendo que no eixo vermelho a coordenada desse ponto é 2, certo? E no eixo verde é 3, que está bem no meio do 2 e do 4. Está dando para visualizar ali? Certo, pessoal? Tá legal? Então, olha só. Eu tenho a coordenada X no eixo vermelho e a coordenada Y no eixo verde. Tá tranquilo? Tá? Então, ali no plano XY, estão vendo que tem uma... Tipo, a diagonal do retângulo ali ligando. Certo? No plano XY, eu estou formando um retângulo ali embaixo. Todo mundo viu? A diagonal desse retângulo, quem é? É raiz quadrada de x2 mais y2. Tranquilo? Tá? E por que eu coloquei x, y, 0? Porque eu estou colocando como se fosse a projeção desse ponto A no plano, tá? Eu estou colocando esse ponto A com altura 0. Então, eu estou descendo ele para o plano XY. Beleza? Esse ponto A é XYZ. Se for XY0, eu estou descendo ele para o plano XY. Tá? E quando eu desço ele para o plano XY, eu vou ter ali, eu vou formar aquele retângulo, então eu vou ter as coordenadas X e Y. Então, a diagonal desse retângulo, pelo teorema de Pitágoras, é raiz quadrada de x2 mais y2. E aí, foi? Quem tinha perguntado isso? Jonatas. Sim, pessoal, mais alguém? Beleza? Tá. Então, olha só. Esse raiz quadrada de x2 mais y2 é essa diagonal desse retângulo, tá? Tranquilo? Mas o comprimento do vetor, a distância do ponto A até a origem, não é isso. É isso aí que apareceu agora, estão vendo? Certo? A distância do ponto A até a origem é a hipotenusa desse novo retângulo que surgiu aí agora. Beleza? Que justamente eu apaguei o desenho que estava antes para o desenho não ficar muito confuso, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, agora eu tenho um novo triângulo retângulo, certo? A hipotenusa desse novo triângulo retângulo é o comprimento que eu quero calcular. Beleza? Tá? E os catetos desse triângulo retângulo, quem são? O cateto horizontal é esse negócio aí, é raiz quadrada de x2 mais y2, que a gente acabou de calcular. E o cateto vertical desse triângulo, quem é? É z. A coordenada z desse ponto, x, y, z. Beleza? Certo? Eliseu, Jonatas. Tranquilo? Então, olha só. Isso aí, eu estou aplicando o teorema de Pitágoras de novo. Certo? Tá? Então, eu tenho que a norma de x, y, z, que é a distância de x, y, z até a origem, que é a hipotenusa desse retângulo,
é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Mas um cateto é raiz quadrada de x2 mais y2. Então, quanto é a raiz quadrada de x2 mais y2 ao quadrado? É x2 mais y2. Certo? Beleza? Então, assim eu vou chegar a x2 mais y2 mais e2. E aí? Johnny e Matheus, querem acrescentar alguma coisa? Até o momento, não. E aí, pessoal, foi? Ó, João Gabriel, como fica todo mundo calado, eu acho que ninguém está entendendo nada. Beleza? Tranquilo. É a aplicação de Pitágoras 2 vezes, tá? Mas aí, então, isso é igual a R2 também, tá? É bem igual não, mas é bem parecido com R2, tá? Isso não é usado na educação básica, assim. Exatamente. R2 ainda se vê na educação básica, né? Porque vê gráfico de função. Agora, R3, você, em geral, não se vê na educação básica, né? Então, assim, agora é normal surgirem mais dúvidas. Então, fiquem à vontade para perguntar mesmo, tá? Beleza? Agora, eu tenho uma outra fórmula, que é generalização dessa, que eu não fiz o desenho aí, mas a dedução é igual a essa, tranquilo, que é a distância entre dois pontos, tá? Essa anterior é um caso particular da que apareceu agora, tá? Porque a norma de um vetor é a distância até a origem, tranquilo? Tá? Agora, eu tenho a distância entre dois pontos, beleza? É a mesma dedução, só que, em vez de ligar o ponto A até a origem, certo? Eu vou ligar o ponto A até um outro ponto B qualquer. Tranquilo? Então, eu quero saber a distância entre dois pontos. Mas a dedução é a mesma, é aplicando Pitágoras 2 vezes, tá? Certo? Então, eu vou ter essa fórmula aí. Beleza? Espera aí, João, Gabriel. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Tá? Sim, tá certo o que você falou, mas a diferença não é só essa. Mas já vou chegar lá, João. Então, essa fórmula de distância aí, tá beleza? Tá? Certo. Então, ainda sobre essa fórmula de distância, a gente pode fazer essa pergunta. Qual é o lugar geométrico dos pontos no R3 cuja distância a um ponto fixo é igual ao número real positivo fixo R? Certo? Se a gente, só para entender essa pergunta, se a gente fizesse a mesma pergunta no R2, qual seria a resposta? Uma circunferência, todo mundo vê isso. Olha só, eu pego um ponto, beleza? Certo? E vou pegar um raio, certo? Qual é o lugar geométrico? Um raio que é um valor R, tá? Qual é o lugar geométrico dos pontos no plano cuja distância até o centro é igual a R? É uma circunferência, todo mundo vê isso.
Tranquilo? Alguma dúvida nisso antes da gente continuar? Tá legal? Certo? Agora, a mesma coisa no R3 vai ser o quê? Se eu tiver um ponto, quais são todos os pontos cuja distância até aquele é igual a R? Não é mais só uma circunferência. Todo mundo concorda? É o que isso? Fala aí. Uma esfera, exatamente. Tá legal? Então, isso aí, ó. Então, essa aí, com base nisso, eu concluo que essa aí é a equação da esfera. Tá? Certo? Porque olha só, o que está escrito nessa equação cartesiana da esfera que apareceu aí? Está escrito, ó, x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, z mais z0 ao quadrado. Isso aí é exatamente a fórmula de distância que apareceu no slide anterior. Tá legal? Certo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o que essa fórmula aí está dizendo, em outras palavras? Está dizendo que eu tenho, repara, que eu tenho um ponto x0, y0, z0 é um ponto fixo, certo? E x, y, z é um ponto qualquer. Então, o que eu estou dizendo? Que a distância entre o ponto x, y, z e o ponto x0, y0, z0 é igual a quem? A R. Então, por isso que essa equação descreve uma esfera, tá? Que foi desenhada ali com GeoGebra 3D, no qual o Matheus é fera, né? Matheus Nogueira mesmo. Certo? Beleza? Bom, e agora produto interno. Então, isso aí é só esse desenho aí da dedução, que a dedução a gente fez disso no R2, tá? É igualzinha no R3 também, a gente não vai repetir. Mas é isso que acho que foi o João Gabriel, né, que estava falando. Tá? O produto interno é uma operação entre dois vetores que resulta num número. Tá legal? Por isso ele é diferente da soma. Tá legal? A soma entre dois vetores resulta num outro vetor. Tá legal? Certo? E o produto interno entre dois vetores resulta num número. Tá beleza, pessoal? Certo? E esse número, que é o produto interno, que é dado por aquela fórmula que está aparecendo ali, ó, x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2, tem um significado que tem a ver com ângulo, certo? Entre os dois vetores. E a gente já viu isso no R2. Todo mundo está lembrado disso? Tá? Que assim a gente calcula o cosseno do ângulo. Beleza, pessoal? Tranquilo? João Gabriel, quer falar alguma coisa? O espaço vetorial também é um lugar geométrico, até mas o espaço vetorial é assim, espaço vetorial. Calma aí, João. João, você quer que já vou falar sobre isso, tá? João, você quer que repita o quê? Essa coisa do produto interno? Olha só, produto interno é essa fórmula aqui, tá? Beleza? Vou escrever uma coisa aí no chat. Como é que eu calculo o produto interno entre dois vetores que eu vou colocar aqui
Calma aí que eu estou escrevendo aqui. Olha só. Como é que eu calculo o produto interno entre esses dois vetores que eu escrevi aí no chat? Ó, coordenada x de um vezes coordenada x do outro. Quanto vai dar isso? Coordenada x do primeiro é 1, coordenada y desculpa, coordenada x do primeiro é 1, coordenada x do segundo é menos 3. Beleza? Tranquilo? Então dá menos 3. Depois, coordenada y de um vezes coordenada y do outro, que dá quanto? 0. Depois, coordenada z do primeiro vezes coordenada z do segundo, que dá o quê? 4. Beleza? Aí eu vou somar isso tudo. Quanto vai dar essa soma? 1. Então, o produto interno entre esses dois vetores é 1. Beleza? Tranquilo, João? Certo? Agora, se eu quiser calcular o ângulo entre esses dois vetores, eu tenho que calcular a raiz quadrada, tenho que calcular a norma de um, a norma do outro, e dividir esse produto interno pelo produto das normas. Isso vai dar o ângulo. Que está escrito ali, ó, o produto interno é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Isso vai dar o ângulo, não. Vai dar o cosseno do ângulo. Entendeu? Beleza? Só para fazer esse exercício, a norma do primeiro vetor que eu escrevi ali é quanto? Quanto vai dar a norma do primeiro vetor? É raiz quadrada, certo? Da primeira coordenada ao quadrado, vezes mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Então, a norma do primeiro vetor que eu escrevi ali vai ser raiz de 5. Beleza? E a norma do segundo vetor vai ser quanto? Vai ser, ó, 3 ao quadrado, 9, beleza? Mais 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. Então, a norma do segundo vetor vai ser raiz de 14. Beleza? Alguma dúvida? Certo? Ô, Vitor, Fala. eu queria tirar uma dúvida com você, só na colocação dos vetores. Aquele sinal de menos entre eles ali foi só para separar? Aquele Onde? tracinho no meio ali entre os vetores. Não é o sinal de menos, não, né? Não, mas eu nem estou vendo esse tracinho, mas não é, com certeza. É no chat ou no. É no chat, é no no chat. chat. Ah, então, Que você eu colocou. escrevi errado. Eu não sei, porque Não, não é sinal de menos, não. Era é para só o ser tracinho de vezes. separar, né? Não, não, era para ser vezes. Ah, tá, o sinal de multiplicação, tá. Foi mal, pessoal. Eu nem vi. Foi Não, erro é de só porque né, digitação. aí às vezes a pessoa vai olhar, vai achar que tem sinal de menos, Não, nada a então é ver. o sinal de multiplicação. Isso, beleza. Calma aí. Não, foi erro de digitação. O que eu quis escrever foi isso aqui, tá? Só que em vez do pontinho eu digitei menos, tá? Não tem nada a ver com menos, não. Tranquilo, pessoal? Certo? É vezes, é produto interno, tá? Beleza? Tá? Então, olha só. Tá? Então, olha só, pessoal. Se eu quiser calcular agora o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, vai ser o produto interno, que é 1, dividido pelo produto das normas. O produto das normas, quanto é? Raiz de 5 vezes raiz de 14. Tranquilo? Certo? Que vai ficar raiz de 5 vezes 14. Quanto dá 5 vezes 14? 70, né? Certo? Então, esse aí é o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá? Tá legal? Tá de boa?
Tá? Agora, olha só. Tanto o produto por escalar, né? O produto do vetor, de um vetor por um escalar, como a soma de vetores e o produto interno são operações entre vetores. Tá legal? Só que, como o João Gabriel estava falando, na soma entre vetores, eu opero com 2 vetores e o resultado é um vetor. No produto interno, eu opero com 2 vetores e o resultado é um número, tá? Um escalar. O produto interno é um número. Se a gente falar quando é um 1, tá? O produto interno é um número, certo? Então, isso está representado naquela notação que está aparecendo aqui, ó. Essa notação, ela quer dizer isso, certo? Que eu tô colocando ali R3 vezes R3, esses vezes, na verdade, é produto cartesiano, tá? Quer dizer que eu estou operando com 2 vetores e o que está do outro lado da setinha é onde fica o resultado, beleza? Então, no caso do produto interno, eu estou R3 por R3, que eu pego 2 vetores, opero e o resultado é um elemento de R, é um número. Tá legal? Onde o senhor diz que somar vetores é a mesma coisa que calcular. Isso, um vetor na ponta do outro, em R3 também vale. Beleza, pessoal? Vou voltar lá, Jonathan, só um minuto. Olha só. Essa notação aqui, ficou claro, pessoal, isso que eu falei? Essa notação quer dizer isso. Que no caso do produto interno, eu estou pegando 2 elementos da R3 operando, o que está do lado direito da setinha é onde mora o resultado. No caso é R, tá legal? Certo? Tranquilo? Agora deixa eu voltar lá na soma. Na soma do produto por escalar. Olha só. Primeiro, de novo, chamar a atenção para essa notação aí. No caso do produto por escalar, o que eu tenho ali? R3, produto cartesiano por R, e o resultado está em R3. Tá legal? Então, no caso do produto por escalar, eu pego um vetor e opero esse vetor com um número, e o resultado é um vetor. Tá legal? Certo? Tipo assim, eu vou multiplicar o vetor 1, 2, 3 por 5. Beleza? Então, eu opero com o vetor 1, 2, 3, número 5, e o resultado é um vetor. Tá? Certo? Agora, na soma, eu vou ter, olha o que está ali. Como é que é a soma? R3 por R3 resultando em R3. Então, eu vou operar com 2 vetores e o resultado é um vetor. Tá? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, a observação do Jonatas ali no chat está perfeita, tá? Aquela mesma ideia que a gente falou no R2, a ideia de somar é a ideia de aplicar um vetor sobre o outro, que até caiu na prova isso, tá? Que eu não acabei de corrigir ainda, mas vamos não falar sobre isso agora, tá? Até semana que vem eu acabo. Certo, Jonatas. A ideia de somar é como se fosse aplicar um vetor sobre o outro, né? E tem uma interpretação física, se a gente pensar em vetores representando forças, que é a ideia que é chamada em física de resultante. Tá? É você aplicar 2 forças e ver qual é o resultado da aplicação delas. Beleza? Então é isso mesmo. Tá? É tipo assim, o resultado da soma de vetores é como se eu desenhasse um vetor partindo da ponta da seta do outro. Tá legal? Jonatas, beleza? Tranquilo? Então, olha só. Olhando ali para o desenho da soma, eu pego aquele vetor que está mais deitado assim, né, mais embaixo, aí eu posso pensar o outro que está mais inclinado
eu desenho esse outro partindo da ponta da seta do primeiro. Aí vai estar aquela reta pontilhada, tá? Ou, equivalentemente, eu pego aquele que está mais deitadinho e desenho ele partindo da ponta da seta do outro, tá? Eu vou chegar nesse mesmo ponto. Esse ponto que eu vou chegar é a soma dos vetores. Beleza? É o vetor soma, né? Tranquilo? Por isso que eu desenho, no final das contas, eu estou desenhando um paralelogramo. Então, por isso que a representação geométrica para a soma de vetores chama regra do paralelogramo. Tá? Em geral, tem esse nome aí. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? O resultado, qual resultado? Resultante, é isso que você quer dizer? Isso, exatamente. A ideia de resultante está associada à soma, tá? Mas resultante é o nome da física, tá? Beleza? Tranquilo. Em matemática, resultado é o resultado de qualquer operação, tá? Mas na física, a ideia de uma força resultante é aplicada à soma, corresponde à soma de vetores, tá? É tipo assim, eu tenho alguma coisa, eu puxo para cá, puxo para cá. Então, essas duas, é como se eu aplicasse essa força uma em cima da outra. Então, onde é que aquele negócio vai parar? Beleza? É a resultante das forças. Certo? Beleza, pessoal? Tá? Olha só. Só chamar atenção para aquela notação que de produto cartesiano que apareceu ali. Ó. Só recapitulando. No caso, aquela notação que aparece ali em cima, que tem um vezes e uma setinha. No caso do produto escalar, o que essa notação quer dizer? Que eu opero, né? Tem R3 vezes R, setinha R3. Essa notação significa que eu, no caso do produto por escalar, eu opero com um vetor e um número resultando em um vetor. No caso da soma de vetores, eu opero com um vetor e um vetor resultando num vetor também, tá? E no caso do produto interno, que vai aparecer aqui, essa mesma notação, ó. Calma aí, tá aí. Eu opero com um vetor e um vetor resultando num número, tá? Então eu tenho R3, produto cartesiano com R3, setinha R. Então eu opero vetor com vetor resultando num número. Beleza, pessoal? Tá? Isso que essa notação significa. Tranquilo? Certo? Agora, então, alguém perguntou aí sobre espaço vetorial. Quem foi mesmo? Quem foi que perguntou sobre espaço vetorial? Uma pergunta bacana também. Espaço vetorial, isso, Jonatas. Um espaço vetorial é também um lugar geométrico, sim. Um espaço vetorial até é um lugar geométrico, sim. Mas o que é um espaço vetorial especificamente? Não é qualquer lugar geométrico que é um espaço vetorial, tá? Assim, vamos lá. O termo lugar geométrico é sinônimo de conjunto, tá? Beleza? Não tem diferença nenhuma entre lugar geométrico e conjunto, tá? A gente só usa o termo lugar geométrico justamente porque ele tem mais um apelo geométrico, digamos assim. Beleza? Tranquilo? Então, se eu falar assim, quando eu falo aquele exemplo que eu falei da esfera, qual é o lugar geométrico dos pontos cuja distância até a origem é igual a 2?
certo? Qual é a resposta a essa pergunta? É a esfera de centro na origem raio 2. Então, eu vou dizer que a esfera de centro na origem raio 2 é o lugar geométrico dos pontos cuja distância até a origem é igual a 2. Beleza? Mas isso é a mesma coisa que conjunto. Se eu falar assim, a esfera é o conjunto dos pontos cuja distância, no R3, né, cuja distância até a origem é 2. Isso é a mesma coisa, tá? Então, lugar geométrico é sinônimo de conjunto, tá? A gente só usa o termo lugar geométrico quando a gente está falando de geometria, tá? Que é para chamar a atenção do desenho, vamos dizer assim, da representação geométrica da coisa. Beleza? Então, lugar geométrico é qualquer conjunto. Nesse sentido, um espaço vetorial é um lugar geométrico. Beleza? Mas não é qualquer lugar geométrico que é um espaço vetorial. Porque um espaço vetorial, vocês vão falar bastante disso em álgebra linear, que é uma matéria que é mais ou menos continuação dessa, e que eu adoro, assim, álgebra linear, eu acho super legal. Infelizmente, eu não dou muito essa matéria, mas eu acho bem legal. Um espaço vetorial é qualquer lugar onde você possa, onde estão a definição do espaço vetorial é um lugar onde estão definidas as operações de produto por escalar e de soma de vetores, beleza? Então, o R2 é um espaço vetorial, o R3 é um espaço vetorial, o Rn é um espaço vetorial. Qualquer plano passando pela origem dentro do R3 é um espaço vetorial, porque se eu tenho um plano passando pela origem, eu posso somar dois vetores naquele plano e continuar dentro do plano. Tá? Certo? Mas uma esfera não é um espaço vetorial, porque se eu somo dois vetores na esfera, eu saio da esfera. Tá legal? Então, espaço vetorial é isso. Tá? Mas isso, assim, é só um parênteses, que isso é matéria da próxima disciplina que vocês vão fazer, tá? Mas, Jonathan, está beleza isso? Não sei se eu respondi. Beleza. Tranquilo? E existem outros exemplos de espaços vetoriais mais bizarros, vamos dizer assim, menos familiares, tá? Porque um espaço vetorial é aquilo que a gente chama em matemática de uma estrutura algébrica. Uma estrutura algébrica tem o objetivo de reconhecer. Quem está viajando completamente, não se preocupe, tá? Porque isso que eu estou falando não é matéria dessa disciplina aqui. Então, não vai se dar mal na prova quem não entender isso. Mas uma estrutura algébrica é uma maneira de reconhecer um comportamento parecido em conjuntos diferentes. Tá? Beleza? Então, um espaço vetorial são conjuntos diferentes que têm um comportamento parecido, digamos assim. De maneira muito simplificada. Beleza? Mas vamos adiante. Johnny e Matheus, querem falar alguma coisa? Não, só dizer que se precisar de algum suporte, a gente tenta ajudar aqui no GeoGebra, alguma coisa assim. Com Paint, Sim, até que o pessoal pediu aí, às vezes, desenvolver alguma coisa escrita. Então, eu não consigo escrever, né? Mas qualquer coisa, é só falar, a gente tenta fazer aqui. Sim, porque eu não tenho essa habilidade motora. Fala, já tem... na pandemia, eu comprei uma mesa digitalizadora que eu nunca consegui usar. Assim. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai fazer exercício, aí a gente vai precisar sim, tá? Então, vamos adiante. Posso continuar, pessoal? Ou alguma dúvida em relação a isso que já foi falado? O produto interno, no exemplo que o senhor deu, a norma de V multiplica pela norma de U, isso. Se você quiser achar um ângulo, tá? Se você quiser só achar o produto interno, não precisa. Olha só, o produto interno é isso aí. É isso aqui, ó. Foi aquela conta que, no caso do exemplo que eu dei, a gente fez essa conta aí, deu 1. Beleza, Eliseu? Certo?
Agora, se você quiser achar o ângulo entre os dois vetores, aí você tem que fazer o produto das normas. Tá? Foi aquilo que deu raiz de 70 lá. Tá? Tranquilo? Agora o produto interno só não. O produto interno é só você usar essa fórmula aí. Tá? O produto das normas é para achar o ângulo. Mais alguma dúvida? Podemos continuar? Então, olha só. Vamos lá. Agora, se eu fizer essa pergunta aí, essa pergunta é importante, tá? Por quê? Eu vou fazer a mesma pergunta no R2 e no R3, tá? Para a gente observar a diferença. Tranquilo? Certo? Isso naquela linha do que eu falei no começo, né? A ideia aqui é a gente observar analogias e diferenças entre o R2 e o R3. É uma maneira que ajuda a compreender melhor o R3. Beleza? Então, olha só. Se eu fizer essa pergunta, qual é o lugar geométrico dos vetores no R2 que são ortogonais a um vetor fixo U? Tá? A resposta para isso, vê se todo mundo concorda que é uma reta. Certo? Porque, olha só, eu estou desenhando esse vetor que está aí em roxo, certo? Esse vetor que está aí em roxo é esse vetor U igual a AB, que eu estou escrevendo aqui. Beleza? Certo, pessoal? Agora, qualquer vetorzinho que eu desenhar dentro dessa reta que tá desenhada em azul vai ser perpendicular ao vetor roxo. Todo mundo concorda? Certo? Beleza, pessoal? Certo? Espera aí, só um segundo. Calma aí. Tranquilo? Tá? Então, eu posso usar isso para obter até uma equação para essa reta, tá? Certo? Porque se todos os vetores que estão nessa reta são perpendiculares a esse vetor roxinho aí, então todos os vetores que estão dentro da reta obedecem a essa condição que está aí, porque uma coisa que a gente também viu no R2, que é igual no R3, certo? Aqui a gente voltou a falar no R2, tá? Mas no R3 isso vai ser igual. É que quando dois vetores são perpendiculares, o produto interno entre eles é zero. Vocês lembram disso no R2? Isso é uma propriedade muito importante, tá? Certo? Por quê? Porque o ângulo entre eles é 90 e cosseno de 90 é zero. Tá? E sobre 2, para falar em radianos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que eu acabei de falar? Que qualquer vetor que eu desenhar dentro dessa reta azul, certo? Vai ser perpendicular ao vetor roxo. Beleza? Tá? Então, qualquer vetor na reta azul vai obedecer produto interno com o vetor roxo, que é AB, igual a zero. Beleza? Tranquilo? Então, isso aí, resolvendo isso aí, isso é uma equação para essa reta. Tá? Beleza? Ali seria AX mais BY igual a zero mesmo. Tá? Se botar C, eu estou deslocando a origem, mas isso aí é um erro mesmo de digitação. Tá? Esse último C aí não tem, não, é zero.
Quer dizer, isso até é verdade, não está errado o que está escrito aí, mas já é um passo além. Tá, pessoal? Alguma dúvida nisso aí? Beleza? Tranquilo? Calma aí. Bom, aí agora eu vou fazer a mesma pergunta no R3, tá? Eu vou perguntar assim: qual é o lugar geométrico dos vetores em R3 que são ortogonais a um vetor fixo? Agora não é só AB, é ABC, tá? No R3. E aí, pessoal? Qual é a resposta para isso? Vocês acham que ainda é uma reta? Quem acha que... Alguém acha que não é uma reta? O João Gabriel ali falou duas retas. Por que, João? Você acha que são duas retas? Olha, quer abrir o microfone, João? O Érico está falando que são infinitas retas. Isso, que o João Gabriel falou que está certo. Poderia ter duas retas perpendiculares, certo? Mas será que são... Você é aquilo, essa observação do João Gabriel está perfeita, tá? Aquilo que eu falei no começo. Se eu tenho um vetor AB, eu consigo outros dois que são perpendiculares àquele. Beleza? Tá? Isso que diferencia o R2 do R3, porque no R2, se eu tenho uma direção aqui, eu só consigo uma única direção perpendicular àquela, porque eu tenho duas dimensões no total. No R3, se eu tenho uma dimensão aqui, eu consigo duas que são perpendiculares àquela. Lembram do que eu falei lá no começo? Certo? Tranquilo? Tá? Então, a observação do João Gabriel está perfeita. Tranquilo? Só que não são só duas retas. Eu consigo escolher duas, mas, na verdade, eu consigo escolher infinitas também. Tá? Essas duas é o máximo que eu consigo se eu quiser que elas sejam perpendiculares entre si também. Mas, na verdade, perpendiculares a essa aí, eu consigo infinitas, como o Eric falou. E essas infinitas formam o quê? Um plano. Tá? Então, quando eu falo... Porque eu falo assim, no R3, Felipe, eu consigo três retas perpendiculares duas a duas. Entendeu? Quando eu falo perpendiculares duas a duas, eu quero dizer que cada uma delas é perpendicular a outras duas. Tranquilo? Certo? Se eu quiser isso no R3, eu consigo três retas só. Tá legal? Beleza? No máximo, três retas. Tá? Mas aqui, eu estou colocando assim, esse vetor U, ele define uma reta. Tá tranquilo? Certo? Eu estou perguntando apenas quais são os vetores que são perpendiculares ao vetor U, certo? Isso vai formar um plano. Deixa eu botar o desenho aqui. Que é esse plano aí, ó. Tá dando para ver? O vetor U está desenhado bem curtinho ali de roxo. Aí esse plano, que eu não sei que cor azul, sei lá que cor é essa, todo mundo que está nesse plano vai ser perpendicular ao vetor roxo, ao vetor AU. Beleza? Não importa se está para lá, está para lá.
Agora, se eu quiser, dentro desse plano, escolher duas retas que também sejam perpendiculares entre si, aí eu só consigo duas. Tá legal? Mas, na verdade, o plano tem infinitas retas, como o Eric falou. Tá? Certo? Agora, eu só consigo dessas infinitas, eu só consigo de cada vez duas que sejam perpendiculares entre si. Tem sentido isso, pessoal? Felipe? Sim? Professor, eu fiquei meio em dúvida, porque, tipo assim, quando lá na questão você bota assim, né? A, B e C. O A, B e o C seriam vetores diferentes? Não, o A, B e o C são as coordenadas do vetor Ah, U. perfeito. Então a gente está falando de um único vetor, né? Um Então, único vetor. para esse único vetor, eu conseguiria, no R3, três retas perpendiculares a U. É isso? Perpendiculares a U, eu consigo infinitas retas, que são que formam esse plano aí, entendeu? Entendeu ou não? Não entendi, sim. Beleza? Tá legal? Tá. Jonatas. Então, o Jonas está perguntando ali, sempre sobre o R3, a nível de estudo, sempre é aplicável pensar no R2 para ter como base para visualizar o R3? Sim, tá? Mas você tem que pensar assim, que algumas coisas são iguais e algumas coisas são diferentes, tá? Então você tem que usar o R3, usar o R2, desculpa, como base para pensar no R3 significa pensar o que é igual e o que é diferente, entendeu? Certo, Jonatas? Beleza? Tranquilo? Então, isso aí é uma coisa que tem uma analogia, mas é diferente. Porque se eu estiver no R2 e eu fixar um vetor, só tem uma reta perpendicular a esse vetor, porque não cabem mais retas. Se eu estiver no R3, tem todo um plano, tá? Certo? E essa parada das letras A, B e C, que o Felipe perguntou, todo mundo entendeu também. Isso aí não são outros vetores, não. É um vetor só, tá? Isso aí são as coordenadas desse vetor. Faz de conta que eu estou colocando o vetor U igual a, sei lá, 2, 3, sei lá. É isso aí que eu estou escrevendo, tá? Então, esse ABC é a coordenada X, a coordenada Y, a coordenada Z. Tá legal? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Então, agora eu vou fazer uma conta igual eu fiz na reta, que na reta eu cheguei a uma equação da reta. Tá legal? Certo? Então, se qualquer. Para visualizar esse plano, vocês podem pegar assim, ó. Eu vou pegar aqui um livro, mas pode ser uma folha de papel. Olha só, faz de conta que o plano é esse livro, tá? E eu pego uma caneta que eu estou colocando aqui, ó, certo? Essa caneta é o vetor U, tranquilo? Certo? Então, assim a gente pode ver, eu acho melhor, que qualquer vetor que eu desenhar na capa desse livro vai ser perpendicular a essa caneta aqui. Todo mundo visualiza isso? Podem pegar uma folha de papel. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Certo? No R3, o lugar geométrico dos vetores que são perpendiculares a um vetor fixo U
formam um plano. Beleza? Tá? Então, se isso é uma propriedade que define esse plano é definido como lugar geométrico ou conjunto, como eu falei agora há pouco, dos vetores no R3 que são ortogonais ou perpendiculares ao vetor U, então eu posso usar essa propriedade para escrever a equação do plano. Tá? Então, de novo, eu vou ter produto interno XYZ com ABC igual a zero. Tá legal? Certo? Por quê? Porque, de novo, quando o produto interno entre dois vetores é zero, quer dizer que eles são perpendiculares. Tá legal? Então, resolvendo esse produto interno, eu vou ter AX mais BY mais CZ igual a zero. Tá legal? Certo? Beleza, pessoal? Então, esse AX mais BY mais CZ igual a zero é uma equação, no caso, uma equação cartesiana para esse plano ali. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Então, aqui, eu botei essa constante D, porque quando é igual a zero, isso passa pela origem. Quando é igual a um outro valor dele, só desloca na origem, tá? Mas é um plano paralelo àquele. Beleza? Tranquilo? Então, esse vetor ABC é um vetor ortogonal, a gente usa essa palavra normal, que também é outro sinônimo, ou perpendicular, é tudo a mesma coisa, a esse plano de equação AX mais BY mais CZ igual a zero. Tá? Então, na verdade, no R3, é assim que a gente obtém equação cartesiana do plano. Beleza? Certo? E aí, pessoal, tá indo? Tá, então vamos fazer um intervalinho agora de 10 minutos. Antes disso, eu botei aí no chat a lista de presença, tá? Certo? Então, por favor, assinem essa lista de presença aí, beleza? Então, são 8h10, 8h20, a gente continua até umas 9h30. Beleza, pessoal? Não esqueçam de assinar a lista de presença. Então, até daqui a pouco.